Uma boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 12 de dezembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Nós vamos solicitar para a nossa irmã Sigrid fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Senhor Jesus, mestre amigo querido, Tu sabe da nossa alegria, do nosso sentimento, do que passa no nosso íntimo. Queremos Te agradecer, Senhor, por todas as coisas que a gente tem recebido, por todos os ensinamentos, por todas as oportunidades, por todas as vezes, Senhor, que tem segurado em nossa mão, no meio desse caminho de tantos obstáculos já vencidos, Senhor. Mas hoje a gente entende que tudo foi para o nosso crescimento. Muito obrigado, Senhor. Agradeço também aos amigos espirituais que possam conduzir o estudo de hoje e que possa cada vez mais intuir os nossos pensamentos e sentimentos para que a gente sempre possa andar no Teu caminho, Senhor. Muito obrigada, que assim seja. Nossa Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Em nosso último estudo, Humberto de Campos nos conta quando da desencarnação, né, do nosso Senhor Jesus, e os discípulos estavam em negação e dúvida quando ele ressurgiu. E ele relata que a primeira que foi lá foi Maria Madalena, pela manhã cedinho, e ao encontrar o túmulo vazio, ela voltou e contou para os discípulos, e que Pedro e João acorreram ao local para verificar com os próprios olhos o que tinha acontecido. E ficamos nisso, nessas dúvidas deles, né? Que seria, não seria, ficamos nessa parte para continuarmos agora. E lembrando, né, Aramita, aquela interrogação das mulheres, né? Primeiro, quem foi ao túmulo? Maria de Magdala. E aí, como bem diz, transmite, então, embriagada de alegria, a convertida de Magdala, transmite a boa nova aos discípulos confundidos. Os olhos sombrios de quase todos se enchem de novo de brilho, né? Outras mulheres, aí vem, como Joana de Cusa, Maria, mãe de Tiago, dirigem-se ansiosas para o mesmo local, conduzindo perfumes e preces gratulatórias. Também não enxergam o Messias, mas entidades resplandecentes lhes falam do mestre que partiu. Então, para Maria de Magdala, Jesus apresentou-se. Para as outras mulheres, um espírito. E aí, olha, não enxergaram o Messias, mas entidade resplandecente lhes falam do mestre que partiu. Aí Pedro e João correram, né, rapidamente, e ainda veem a pedra removida, o sepulcro vazio e apalpam os lençóis abandonados, né? No colégio dos seguidores travam-se polêmicas discretas. E aí, era Jesus, não era? Está vivo, não está? Apareceu, não apareceu? Roubaram o corpo? O que aconteceu? Será que realmente o Espírito pode aparecer? Porque ele morreu, ele foi crucificado, nós vimos, né? Então começou ali a polêmica no zum dos bastidores. E todos eles ainda permaneciam em Jerusalém. Seria? Não seria? Contudo, Jesus, o amigo fiel, mostra-se aos aprendizes no caminho de Emaús, que eles reconhecem a presença ao partir do pão. Vamos conhecer essa passagem? Vamos lá? Você busca o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Vamos lá. Eu estou com a tradução da Bíblia de Jerusalém. Os 2 discípulos de Emaús. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús. A 60 estádios, aí tem uma notinha, 160. A identificação desse povoado é discutida.
O relato que segue distingue-se de outros que contam as aparições do ressuscitado e se assemelha à história de Filipe, do eunuco. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Você ouviu dizer que Madalena tinha visto Jesus, né? Ele foi morto, foi crucificado, será, né? Estavam ali os 2 comentando. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse, abre aspas, isso é Jesus, que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleófas, aí você vai dizer assim, puxa vida, mas como é que eles não reconheceram Jesus? Gente, como é que os homens naquela época andavam? E principalmente um pastor com um manto na cabeça. Isso era comum, e principalmente o mestre nunca estava sem um manto na cabeça. Mas aí diz que os olhos deles estavam fechados para que não reconhecessem. Mas isso aí é uma forma metafórica, né? Não pensa que eles estavam sem... Oi? Jesus também não tinha zap, olha aqui a foto dele. Não, mas esse aqui é um dos discípulos. Um deles. São 2 deles. Por isso é que ele fala aqui, olha, volta aqui. Contudo, Jesus, o amigo fiel, mostra-se aos aprendizes no caminho de Emaús. São 2 deles. Eles já estavam voltando para Jerusalém. Então, aí é uma forma... A Mita disse, mas os olhos deles estavam fechados. Para não reconhecer. Para não reconhecer. Mas isso é assim, é uma forma metafórica. Quantas vezes nós não estamos com os olhos fechados? Não se aperceberam que era Jesus. Não se apercebe, né? Quem vai perceber? Ele morreu. E nem consegue identificar. E tipo assim, um homem com aquele manto na cabeça e eles realmente colocavam de uma forma, e tipo assim, não prestou muita atenção. Gente, isso acontece com a gente. Às vezes a gente está no nosso cotidiano aí com as pessoas, a gente não olha para os transeuntes. Você olha no rosto de todo mundo? Não olha. Ainda mais se tiver entretido. Ainda mais se tiver numa fofoca, exatamente. A Carla está dizendo, ainda mais se a conversa estiver boa, aí que você não olha mesmo, né? Muita gente ali passando e de repente se aproximou uma pessoa. Vamos lá, vamos voltar. A 60 estádios de Jerusalém discutiu entre si. Então, aí veio, Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse, se eu dou essa frase aqui para Emmanuel, seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo, é nós hoje. Nós hoje. Quantas vezes os nossos olhos estão nos impedindo de reconhecer Jesus? Num doente, num necessitado, em uma dificuldade, em uma provação. Entende? Ele lhes disse, que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? Você acha que Jesus não sabia o que eles estavam conversando? Para acabar. Claro que ele sabia. Mas se ele perguntou, tem um propósito. E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleófas, lhe perguntou, tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias. Você não sabe o que está acontecendo? Mataram Jesus. Jesus era um homem muito conhecido. Para nós que estudamos a obra há 2000 anos, nós conhecemos a parte política da prisão do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que Pilatos e aqueles demais romanos não anuíram com a crucificação. Se submeteram para não se dispor com a multidão. Pilatos em particular. Eu vou dizer... E teve um grande tumulto. Teve um grande tumulto. A gente sabe as reuniões que o Pilatos pediu, inclusive com o próprio senador Públio, chamou os representantes romanos que estavam lá para fazer uma reunião para discutir o que fazer.
Tanto é que tudo aquilo que aconteceu, a ida até Herodes, isso foi uma das soluções aparentes. Aí Herodes devolveu Nosso Senhor Jesus, ridicularizando, colocou uma coroa de espinho, colocou um cetro de cana e colocou um manto vermelho, né? Zombando, olha aí como é que a gente trata o rei. E devolveu para Pilatos. Tipo assim, tu tá com muita consideração com esse cara. Olha aqui como é que a gente trata ele. Aí depois a segunda ideia, qual foi a segunda ideia? Vamos dar uma chicotada nele, que aí vai acalmar o povo e a gente não vai precisar aprisionar. Deram a chicotada no Senhor Jesus em público, o povo ficou mais oriçado ainda. Aí a terceira opção, tem algum preso aí? Que toda Páscoa a gente libera um preso. Vamos pedir para o povo escolher. E aí, para surpresa de Pilatos, escolheram quem? Barrabás. Então foram 3 soluções que foram dadas, né? 3 soluções. A última, inclusive, do Barrabás, se não me falha a memória, foi o próprio senador que deu essa solução. Mas o que aconteceu? Infelizmente. Mas o senador disse, se eu tivesse no teu lugar... E olha que o senador estava acima do governador, que era o Pilatos. Mas o senador, ele não quis passar por cima. Coisa política. Sabe, coisa política. Eu não quis passar por cima da colocação, porque isso era para o governador resolver, não era para o senador. Mas o senador deu a dica. Se eu tivesse no teu lugar, eu botaria esse povo todo para correr daqui a patada de cavalo. Por quê? Porque era o povo pressionando. Era o povo que pressionava Pilatos para crucificar Jesus. Era o povo. O mesmo povo que dias antes recebeu o Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, aplaudindo, jogando manto para que o burrinho pudesse pisar sobre aquelas... Foi dias depois. Como é que pode? Mas assim é a vida da gente. Um dia estão te beijando, no dia seguinte estão te odiando. Então, infelizmente, a nossa sociedade é assim. Tu estás comigo desde que tu me agrade. A partir do momento que tu desagrada, eu deixo de estar contigo. E a gente sabe que foi uma obsessão coletiva e nós sabemos, sim, que houve uma manipulação dos sacerdotes em relação à massa. Então, era a massa que estava ali. Então, todo mundo batendo no palácio do Pilatos, querendo invadir. Pô, gente, aquela população miudinha, com um arsenal de soldados romanos, era muito maior. Por isso que o senador disse, se fosse eu colocava esse povo para correr a patada de cavalo. Todo mundo ia embora. Mas o Pilatos não ia queimar cartucho com um nazareno. Me dispor com todo esse povo por causa de homem? Tá logo ele resolve isso e atende o desejo do povo. Só que não era um homem qualquer. É verdade? Tanto é que ele nunca morreu. Se hoje eu falo o nome do Pilatos, não é por causa de Pilatos, é por causa de Jesus. Porque Jesus está vivo. Não foi morto. Então eles perguntaram, mas vem cá, tu não está sabendo do bafafá que aconteceu em Jerusalém? Tu é o único forasteiro que não está comentando isso. Que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. Ele perguntou, quais? Olha a calma de Jesus. Quais? Me atualiza, né? Eu acho tão chique isso, tão elegante. A pessoa sabe de tudo e fica ali questionando. É o encontro dele no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Com o Ismael. Ismael, tem assim um lugar onde você pode ver o cruzeiro? Senhor, tem sim. E o povo lê aquilo dali e diz, mas como que Jesus não sabia? Pô, meu irmão, é para acabar, você não sabe interpretar ainda, né? Não tem, ele só faltou dizer Brasil, né? Ai, meu Deus, mas vamos lá. Quais? Disse-lhes ele. Responderam, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. E esse redimir Israel, porque qual era a ideia dos judeus? Que Jesus ia libertar a Palestina, ia libertar os judeus da opressão romana. Olha, né? Uma ideia pequenininha, Jesus vem, imagina, encarna, se faz carne para libertar
o povo da opressão romana. Porque a irritação dos judeus era ter que pagar os impostos a Roma. Era isso que irritava. Porque Roma estava ali para levar a justiça. Porque quando Roma se instalou, disse, olha, a partir de hoje não teremos aqui invasões, não teremos aqui agressões, ninguém vai invadir, sair destruindo e roubando, porque nós estamos aqui para dar segurança. Era essa a função de Romana. O batalhão romano era muito grande. Os soldados romanos eram enormes. Então nós estamos aqui e nós vamos trazer a proteção para vocês. Então não teremos mais a invasão de bárbaros, porque era uma confusão. O povo invadia, isso aí, a gente bem vê isso em filme, né? Apesar da gente também já ter vivido isso no passado. E aí, então é esse o propósito. Mas para isso vocês terão que pagar os impostos a César. Entendeu? Então a ideia deles era essa. Ele quem redimira Israel. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas, com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres, que são dos nossos, nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos e declararam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo. Quem é que foi ao túmulo? Pedro e João. Foram ao túmulo e encontraram as coisas, tais como as mulheres haviam dito, mas não viram. Então, só quem viu foi as mulheres. Cara, gente, as mais evoluídos somos nós. Entendeu? Acorda cedo, faz tudo. Se fosse para os homens, até hoje eles estariam discutindo lá na porta. Mas você viu? Também não viu? Não tenho muita certeza se eu vi, não. Mulher, não. Já viu, já saiu correndo, já colocou a boca no trombone. Eu vi, ele está vivo, né? Jesus sabe, né? Ele não vai aparecer para Pedro. Pedro ia ficar. Não, eu acho que eu não vi, foi uma visão. Tu jura, amiga? Jura? Então eu acredito. Pronto, né? É bem prático. Então, tanto é que elas falaram, eles ainda estão em dúvida. Ele, então, lhes disse, abre aspas, insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Foi a primeira palavra. Insensatos. Gente, é para acabar, olha. Insensatos e lentos de sentimento. As mulheres foram lentas de sentimento? Nem um pouco. Na hora identificaram, perceberam, entenderam e já foram anunciando. Lentos de sentimento. Insensatos. Eu adoro o evangelho, olha, ai, de tão legal. Insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram, porque tudo o que Jesus estava fazendo era conforme o figurino. Foi conforme como Isaías falou. A entrada de Jesus em Jerusalém sobre um burrinho, ele disse, olha, vai ali na casa do fulano, lá tem um burrinho, pega o burrinho, diga que é para o Salvador e eu vou devolver o burrinho depois. E os discípulos falaram assim, vai lá. Foram lá, estava lá o burrinho, trouxeram o burrinho, Jesus subiu no burrinho para entrar em Jerusalém, pois assim estava escrito. Lá no Antigo Testamento, para a gente entender o Novo, a gente tem que conhecer o Antigo. E lá estava escrito que o Salvador entraria na cidade prometida, em Jerusalém, sobre um burrinho, e aí tem toda uma história, né? E ele assim, por que ele fez exatamente tudo como estava escrito? Para que o identificasse. E aqui mais uma vez ele cita. Vai dizer, nossa tia, Jesus conhecia o Antigo Testamento todinho. Alô? Ele enviou os profetas. A história ali é ele inspirando aos profetas. Então, e ele então lhes disse, insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso
e entrasse em sua glória? Não estava escrito porque ele era o Messias sofredor? Por isso que quando ele estava na cruz, ele canta o Salmo de Davi. Eli, Eli, lama sabatani. Meu Deus, por que me desamparaste? É uma música. Pensa, tu está sendo crucificado. Já nos momentos finais tu começa a cantar. Agora, realmente, por que ele canta essa parte? Porque essa parte vai justamente apresentar o Messias sofredor. Ele está mais uma vez dizendo, eu sou o Messias, mas não o Messias guerreiro que vocês esperavam. É o Messias sofredor. Por isso, essa citação. É um salmo. Tá lá, vai lá no livro de Davi. Porque quando você fala em livro de Davi, eu estou falando de um livro de cânticos. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia a respeito. Gente, ele ainda deu uma palestra para os dois, uma aula, ele pegou desde Moisés. Olha essa... Ai, gente, por que eles não anotaram essa aula, né? Tá gravado, Tá gravado no mundo espiritual, né? No mundo espiritual eu vou poder. Ai, gente, eu queria aquela parte que Jesus dá aquela aula para os 2 discípulos lá na estrada de Emaús. Que ele vai desde Moisés e ele vai, tá vendo? Conhecedor, Jesus, gente, é o governador. E aí ele vai mostrando passo a passo aonde cita a vinda do Messias. Aproximando-se do povoado, até então eles sabem que estão falando com Jesus? Não. Jesus deu uma chamada, deu uma palestra, não identificado. Presta atenção nisso. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo, permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles, e uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Olha que coisa linda, né? Jesus chamou a atenção, eles não reconheceram. Jesus deu uma aula, eles não reconheceram. Mas quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram. Sabe por quê? Porque Jesus fazia questão. Quando estava à mesa, era ele que partia os pães. E dava um a um. E aqui a gente pensa assim, não são as palavras que nos fazem ser reconhecidos, são as ações, são as atitudes. Tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. Nesse momento, Jesus o quê? Se você dizer, demorou, hein? E disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram, então, como está os 11, então ele não fazia parte dos 12, mas eram seguidores, que disseram, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, que não é Simão Pedro. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Linda, né, gente? Então, mais uma aparição do nosso Senhor Jesus. Então, vamos lá. Contudo, Jesus, o amigo fiel, mostra-se aos aprendizes no caminho de Emaús.
que ele reconhece a presença ao partir do pão. E depois aparece aos 11 cooperadores num salão de Jerusalém. As portas permanecem fechadas e, no entanto, o Senhor demora-se junto deles, plenamente materializados. Então, é interessante isso aqui, porque quando ele aparece aos dois, em nenhum momento eles tocam. Então, podia ser uma aparição e não uma materialização do nosso Senhor Jesus. Mas quando ele aparece aqui aos 11, aqui já é uma materialização, porque ele inclusive diz a Tomé: toque, Tomé, em minhas feridas. E Tomé toca as feridas. Os discípulos estão deslumbrados, mas o olhar do Messias é melancólico. Diz-nos João Marcos. Aí você pega João, que é Marcos, João Marcos, é o Marcos. No capítulo 16, versículo 14, cenas do próximo capítulo. Nós vamos estudar esse versículo só em janeiro de 2023, se Deus assim nos permitir. Foi bom, gente? Foi. Deu para aprender? Aonde que a gente reconhece o Cristo? Nas ações. Mas se estivermos atentos aos sinais, nas palavras que nos chegam também a eles. Aí me lembra a fala de Basílio para Lívia. Podemos estar sós, mas não desamparados. Porque ele pode ser uma aparição e a gente não nos dá conta. Porque agora a gente não vai ver Jesus, né? E é como é que ele diz para Lívia: você está só, mas não está desamparada. Então, Jesus está sempre com a gente. Sabe, tem uma passagem na vida de Madre Teresa que é muito interessante. Ela disse, quando ela estava no convento, internada ali, ela dava aula de inglês. Quando ela ia orar, que ela olhava para a cruz e tinha uma frase lá: tenho sede. E ela meditava muito naquela fala, aquilo mexia profundamente com ela. Tenho sede. E quando ela decidiu sair dos muros do convento, que ela foi uma contra, porque a briga que existia na Índia, ela acabou acolhendo e foi chamada a atenção por conta disso. Mas quando ela decidiu sair dos muros do convento e interagir com as pessoas, ela estava ali na estação e era tanta gente doente jogada no chão, tanta criança com fome, tanto necessitado. E ela foi andando e surpresa, como que ela disse: meu Deus, olha o que tem na Índia. E ela viu que tinha um senhor idoso jogado no chão, com a mão assim levantada, e ele balbuciava alguma coisa. Ela tentou chegar próximo, tentou até que ela conseguiu encostar e ouviu o que ele estava falando. E a frase dele era: tenho sede. Aí ela entendeu o que a frase queria dizer, tenho sede. Né? Então, em cada ser humano, ela enxergava o nosso Senhor Jesus. Por isso que Jesus diz: a cada um desses pequeninos que tu fizestes, que tu acolher, é a mim que tu estás fazendo. É como se eu dissesse assim: Carla, eu vou te mandar uma amiga para você atender, a Mita. O que tu fizeres para ela, tu vai estar fazendo diretamente para mim. Tamanho carinho que eu tenho com a Mita. Assim é o nosso Senhor Jesus. Quando ele via, ele dizia assim: o que tu fizeres para essa criatura, é a mim que tu está fazendo. Como também o que tu não fizeres, é a mim que tu estás negando. Muito bom, né, gente? Aramita, ora pra gente. Nossa oração. Gente, nós vamos estar entrando em recesso, não fique desesperado, que vocês não vão ver a publicação nesse finalzinho de dezembro. Nós estaremos voltando às gravações 9 de janeiro, se Deus nos permitir, se tivermos essa honra, tá? Mas aí a gente tem muito material no nosso canal para estar revisando, né? E estudando e meditando e colocando em prática. Antes de orarmos em agradecimento,
Vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quantas vezes os nossos olhos estão nos impedindo de reconhecer Jesus? Num doente, num necessitado, em uma dificuldade, em uma provação. É interessante isso aqui, porque quando ele aparece aos dois, em nenhum momento eles tocam. Então podia ser uma aparição e não uma materialização do nosso Senhor Jesus. Mas quando ele aparece aqui aos 11, aqui já é uma materialização, porque ele inclusive diz a Tomé: toque, Tomé, em minhas feridas. E Tomé toca as feridas. Aonde que a gente reconhece o Cristo? Nas ações. Assim é o nosso Senhor Jesus. Quando ele via, ele diz assim: o que tu fizeres para essa criatura é a mim que tu está fazendo. Como também o que tu não fizeres é a mim que tu estás negando. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos elevar os nossos pensamentos. E, amigo Jesus, a Ti queremos agradecer mais um ano que se encaminha do seu final. Cada um de nós sabe das suas lutas, das suas dores, dos seus sofrimentos, dos seus choros, das suas angústias. Se você passou um 2022 sem nenhum sacrifício, sem nenhuma tribulação, sem nenhuma dificuldade, agradeça. Mas se você teve tudo isso, agradeça muito mais. Porque o Evangelho nos diz, quando a dor está chegando, o sofrimento, as tribulações, são provas, são resgates que passamos. Que possamos aprender com essa doutrina bendita a não reclamar, a não queixar das dores, dos sofrimentos, das dificuldades. Já aprendemos contigo, amigo Jesus, que tu não mandas ombros ou fardos pesados para ombros frágeis. Ajuda-nos a não reclamarmos dos nossos fardos. Ajuda-nos a carregá-los com alegria, porque a cada superação outra virá. Porque já sabemos, já entendemos que somos espíritos rebeldes, espíritos reprovados nas dificuldades, nas tribulações. Ajuda-nos a caminharmos até Ti, com mais alegria, com mais disposição, porque também já sabemos que Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja.